Bom dia, meus amores! Já tem algumas semanas que eu não vi a hora de vir aqui conversar com vocês, né, trazer algum conteúdo profundo, né, com leveza, profundidade com leveza, algum conteúdo transformador que possa te auxiliar na sua jornada pessoal e profissional. E finalmente estou aqui, cheguei. Que bom que você está aí do outro lado, que bom que você chegou também. E eu estou muito entusiasmada e borbulhando, porque ontem foi um grande dia. Eu facilitei o workshop Manifeste Essa Potência. Eu sei que muitos de vocês estiveram presente comigo. Foi um workshop realmente, foi um treinamento, na verdade, incrivelmente incrível, e eu acho muito lindo como a gente se energiza e se inspira quando a gente tá em alinhamento com a nossa essência, com a nossa potência. Como o que você faz com todas as células do seu corpo, com todo o seu ser, te traz muita nutrição. E ainda que tenha sido um processo de muito trabalho, de muita dedicação, foi muito recompensador. E assim é quando a gente faz aquilo que a gente ama, e mesmo fazendo aquilo que a gente ama, ao longo do caminho vão ter várias partes não tão agradáveis, como acontece na vida naturalmente. Mas ainda assim é muito recompensador e traz muita realização. Então, eu fiquei tão inspirada, tão nutrida, tão expandida e borbulhando, que eu senti de vir aqui e compartilhar alguns dos insights. Não vai ser nem perto do que a gente viveu juntas e juntos no treinamento, afinal foram 6 horas e meia de workshop, né, com práticas de expansão da consciência, com muito conteúdo transformador. Então eu vou trazer alguns insights que vieram com esse movimento lindo e com o florescer de mais um projeto. Antes de tudo, eu falei sobre manifestação, né, o tema, na intenção desse projeto foi manifeste essa potência, porque a gente pode e merece sim viver uma vida mais alinhada, mais elevada e nos sentirmos mais realizadas e realizados. E ainda que muitos conteúdos, como propósito, manifestação, que eu até gravei um vídeo de propósito, desconstruindo um pouco dessa ideia idealizada de propósito, né, que muitas vezes as mídias sociais nos levam a acreditar. Então eu te convido a assistir esse vídeo se você ainda não assistiu. E da mesma forma, a manifestação também, né, propósito, manifestação são temas que sempre conduziram muito a minha jornada num lugar muito profundo, mas que de certa forma até pareceram se esvair de significado nessa modinha, essa banalização parece que aconteceu de uns anos para cá, eh, de todo esse aspecto mais espiritual, né, e dessa busca espiritual. E que bom, na verdade, né, que isso floresceu em muitas mais pessoas, em muitos mais corações, e tem muita gente falando sobre isso, mas em alguns momentos me soava um pouco superficial, inclusive buscas, tão profundas para mim, às vezes de uma vida inteira, e sei que para muitas pessoas também, pareciam um pouco mais superficiais, né. E claro que tudo o que acaba popularizando, né, algum tema, alguma coisa que acaba popularizando, a gente perde um pouco o controle, né, do que as pessoas vão, da forma que elas vão receber aquela mensagem, o que elas vão interpretar, né, ou o que está sendo dito, e como tudo hoje em dia é um fragmento de uma realidade, né, uma coisa que a gente poste, que alguém poste por 30 segundos ou por 1 minuto que seja, você não tem como contemplar em profundidade a mensagem que você quer passar. Então é até muito desafiador para o comunicador, para a comunicadora, para quem trabalha com isso, expressar a totalidade daquilo, da mensagem que ela quer passar. Ou quando você grava um vídeo, é desafiador você expressar a totalidade de quem você é, porque é muito difícil você tocar todos os pontos e trazer, né, tudo sobre. Então, eu percebo, assim como esse vídeo do propósito que eu contei, né, para quem assistiu, eu cheguei a facilitar uma mentoria do Dharma, né, Dharma é propósito em sânscrito há alguns anos, e sempre falei muito de propósito, mas eu comecei a me desconectar um pouco justamente por essa modinha e por essa coisa que aí tá todo mundo super coach, né, e nada contra coaches ou nada do tipo, né. Mas aí a gente começa a criar algumas resistências internas, né. E assim também foi um pouco com a manifestação, que é algo que eu sempre usei muito na minha vida, né, e sempre colhi muitos frutos disso, mas que de fato, começou a soar um pouco mais
superficial e muita gente que parecia estar vendendo a fórmula da felicidade e da riqueza por aí, né. E claro que são ferramentas muito poderosas, mas, de certa forma, às vezes parece até uma coisa que é balela, que não é verdade. Parece tão fácil e mágico que aí a gente acaba não acreditando. E claro que existe um pouco de magia, afinal eu vejo, percebo e sinto a magia em muitos momentos na minha vida, seja numa cachoeira, num pôr do sol, nas sincronicidades que acontecem na vida, né, nos milagres, nos pequenos milagres e nas incontáveis bênçãos. Então, existe sim a magia, mas às vezes parece na internet que é tudo muito fácil, né, e que aquela é uma realidade completamente distante, anos-luz da sua. E não é bem assim, porque não é magia, é ciência a favor e a serviço da expansão da consciência. Porque eu já fui uma pessoa muito racional, mesmo sempre tendo, desde sempre, essa busca espiritual, mas eu sempre busquei um respaldo científico para estruturar aquilo que eu acreditava em algum nível do meu ser, né? Inclusive muitas pessoas aqui, né, quem tá há muitos anos aqui comigo também, são quase 10 anos de canal, na verdade são 10 anos já. Temos que fazer uma comemoração. 10 anos é bastante coisa. Mas muitas pessoas, centenas, se não milhares de pessoas me deram esse feedback de que a forma como eu conduzia, né, que em alguns aspectos era até racional, então pessoas que nunca meditaram, nunca conseguiram se conectar com a pessoa, com a voz, ou com coisas que pareciam muito né, tipo umas coisas muito supersticiosas, muito místicas para a pessoa acabava se desconectando, porque não era a linguagem que conversava com ela. Então, como eu trouxe sempre esse respaldo, né, essa estrutura no meu conteúdo, na forma como eu me expresso, e aquilo que eu compartilho, né, porque é a minha verdade, aquilo que eu vivi, muitas pessoas se abriram para meditação. E é uma das coisas que eu mais escuto, além do eu durmo todo dia com você, que as pessoas não conseguiam meditar, né, com ninguém até encontrar a minha meditação. Então essa minha jornada, essa minha busca, né, sempre me levou a nutrir de muitas fontes pelo mundo. Eu acho que muitos de vocês sabem disso também. Mas não só de mentores espirituais, né, e de processos, cerimônias, vivências, iniciações da parte espiritual, mas também dessa parte mais científica. Inclusive a neurociência e a física quântica também sempre foram minhas paixões e elas trazem muito dessa estrutura, né, desse respaldo, porque quando a mente está tentando nos sabotar, né, de que não vai dar certo, ou que você não tem esse poder, que você não pode reprogramar sua mente, ou que você não está elevando a sua frequência e sua vibração, você tem essa estrutura científica, então é comprovado cientificamente. Então é claro que isso nos traz mais segurança, nos traz mais certeza. Ainda que eu percebo que de toda essa sabedoria, né, milenar e ancestral, da qual eu já me nutri, por exemplo, na linha do yoga, da meditação, que hoje tem um respaldo científico, mas há milhares de anos não tinha nada científico, era simplesmente o espaço do sentir, a conexão com o cosmos, a conexão com o todo, o silêncio da mente e a expansão do ser. E de certa forma, eu acredito que a gente precisa sentir as coisas em nível celular, em nível vibracional, em nível energético. Não adianta alguém falar uma verdade para você, não adianta alguém falar: olha, vai para esse caminho, essa fórmula é sensacional, ou faz isso, olha, a meditação é muito bom, faz. Só que se você não faz, se você não passa pela experiência, afinal, ninguém pode respirar por você, ninguém pode visualizar por você, ninguém pode reprogramar a sua mente além de você. Então, se você não integra esse conhecimento, se ele só fica num nível intelectual, numa verdade que você, gostei dessa verdade, vou levar para mim. Não é bem assim que funciona. Você precisa integrar isso no seu ser, né, no nível da sabedoria. E isso acontece única e exclusivamente através da repetição. Você precisa da repetição para integrar algo, para implementar, para aplicar. Você precisa fazer e você precisa repetir. Então esse conceito de repetição, ele está presente em todos os lugares, em todas as linhas, seja científicas ou não, em todas as linhagens mais espirituais, inclusive no yoga, em um dos primeiros vídeos do canal, eu falei para vocês sobre abhyasa, que é repetição em sânscrito. Os termos do yoga, eles são em sânscrito,
e abiaça, né, essa repetição, e é a repetição consciente que traz aprendizado. Porque se a gente repete algo mecanicamente, automaticamente, a gente não vai aprender, né? A gente vai agir que nem um robô e ok, porque é justamente esse lugar de integração ou de superficialidade. Porque, por exemplo, um robô, ou uma pessoa robótica, ou uma pessoa apática, é como se ela não tivesse ali, ela não tá integrada, né? Quando a gente fica assim às vezes na vida, né? Eu já estive apática em vários momentos da minha vida, e na verdade, quando a gente fica mais robotizada, né? Quando parece que tá tudo meio no automático, e tem muita gente vivendo assim. Em muitos momentos da vida, inclusive, a gente se pega nesse padrão mais automático, mais robotizado e deixando a vida nos levar, né? Porque uma coisa é fluir com a vida, né, e confiar no fluxo, e outra coisa é ficar sem rumo e sem presença. São duas coisas completamente diferentes. Nos dois casos é a vida te levando, mas num você tá presente, no outro você nem tá lá, né? Então são coisas bem diferentes. E por outro lado, a neurociência e a reprogramação mental também trazem esse conceito da repetição, né? Então a gente precisa de repetição, de intenção e de emoção para que a gente possa realmente elevar o nosso padrão vibratório, elevar a nossa frequência. E eu sou apaixonada pelas técnicas respiratórias das mais diversas, desde os pranayamas, que tem muitos aqui, na verdade tem tudo aqui no canal, né, gente? Claro que é um conteúdo bagunçado, né? No sentido que você vai ali e faz um vídeo, né? Não é como seguir uma jornada, seguir uma mentoria. É bem diferente, mas ainda assim você pode se nutrir, se sentir bem, né? Mas tudo que tem uma metodologia, né? Tudo que é desenhado dentro de uma metodologia, onde existe uma prática constante, onde existe uma jornada que você precisa seguir, vai te proporcionar mais resultado e mais transformação. Mas, de certa forma, tudo aquilo que eu integro, né, naquilo que eu vivo e naquilo que eu compartilho, tá jogado assim no canal, né? Tem alguma respiração assim, tem não sei o quê. Então, assim, os pranayamas, que são essas técnicas poderosas que eu sei que muitos de vocês conhecem, tem vários no canal. Que a yama é a expansão e prana é a energia vital. Então, é a expansão da energia vital, da força da vida em todas as suas nadis, na anatomia sutil do seu corpo, que é a mesma que fundamenta a acupuntura. E é muito interessante perceber que, ainda que a gente se identifique muito com a matéria, né, com essa realidade, com aquilo que a gente pode ver, com aquilo que a gente pode tocar, se a gente olha somente para o nosso corpo, né, que a gente acha que parece, né, um bloco assim, parece que é bem denso, né, é bem realidade, bem real, né, mas se a gente for pensar só num nível celular, né, nas trilhões de células que existem dentro de nós, nos átomos, né, e em tudo que contempla esse micro-universo que somos. Daí já cai por terra algumas das nossas certezas ou perspectiva de que a gente pode ver, né, tudo aquilo que existe, por exemplo, né, e só começando com a simples ciência do corpo humano, né, mas se você vai ainda mais a fundo e começa a estudar um pouco, saber um pouco mais sobre física quântica, que é complexa, mas só o básico já me ajuda na física quântica, porque há muitos anos isso me nutriu muito, isso me trouxe essa estrutura, e conhecer isso começou a me permitir entender cada vez mais aquilo que eu sentia no meu coração, nas minhas células, como verdade para mim, diante de todos os meus percursos, diante de todos os meus movimentos, principalmente esses espirituais, aos quais eu sempre fui magnetizada. Então era algo que a minha alma queria viver. Eu desejava aquilo. E sim, eu tinha minhas dúvidas. Sim, eu era super racional, eu queria saber, não, mas e a ciência? O que ela explica disso aqui? E a física quântica? O que é que fala? Porque a coisa da física quântica é muito bacana a gente entender que, basicamente, aquilo que a gente observa começa a existir a partir do momento que a gente começa a observar. É uma coisa maluca, mas maravilhosa. É o experimento da dupla fenda, que é o mais famoso, eu acredito. E é isso, basicamente, se a gente está observando uma coisa,
aquilo se comporta ou como partícula ou como onda. Se a gente não tá olhando, não tá dando atenção, nem colocando a energia poderosa da atenção, é onda. Se a gente começa a observar, se torna partícula. Então, cada uma dessas áreas, né, um pouco da física quântica, um pouco da neurociência e reprogramação mental, vão estruturando essas verdades que a gente sente em algum nível, que a gente se identifica, que ressoa para o nosso ser de alguma forma, ou não ressoa. Pode ter gente que veja essas coisas e fala, é tudo balela, né? É uma coisa mística, mas vai dando suporte para essas coisas mais místicas e para a magia da vida, que é inexplicável, né? E grande parte daquilo que nos expande, daquilo, a própria vida em si, né? E o próprio amor, por exemplo, todas essas forças são invisíveis, mas existe muitas coisas no invisível, né? Nesse campo de consciência, nesse campo magnético, nesse campo de energia que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. E a gente pode principalmente se beneficiar. Um conteúdo muito transformador, expressão de várias fontes que eu já me nutri e que trazem um pouquinho de todo esse aspecto também um pouco mais científico, né, de neurociência, de reprogramação mental, porque aí não fica só, estou fazendo afirmações, como se fosse algo superficial. E às vezes eu mesma, se eu, né, tô no Instagram e vejo alguma coisa assim mais de afirmação, em alguns aspectos, em alguns momentos, me soa, né, uma coisa, ai, nossa, parece tão superficial e fútil, né, mas a gente sabe que não é. E quanto mais a gente se estrutura e transforma o conhecimento em sabedoria, então integra, aplica, implementa, mais a gente pode viver realmente em mais alinhamento com a nossa potência, com a nossa essência e saber que a magia da vida, sim, existe. E existe também a ciência a serviço da expansão da consciência. Então, tudo aquilo que eu trouxe no canal até hoje, né, tem muitos conteúdos riquíssimos e transformadores e que tocam, de certa forma, um pouco de tudo isso, desde a sabedoria ancestral, o próprio Yoga Nidra, que é uma das técnicas de relaxamento profundas mais maravilhosas que existem, e é uma técnica milenar do yoga. E hoje em dia, o relaxamento profundo é o lugar, vocês já devem ter ouvido isso em várias das minhas meditações, isso é neurociência, é o lugar onde a gente pode moldar as nossas sinapses, né? Criar novos caminhos neurais, novas rotas. E isso se chama neuroplasticidade. A gente tem essa habilidade, a partir de um estado de relaxamento profundo, de moldar as nossas sinapses, de reprogramar a nossa mente e de mudar e moldar a nossa realidade. Então, sim, a gente tem esse poder e a gente tem muitas ferramentas para integrar, para usar tudo isso a nosso favor. Por isso eu te convido de verdade a não perder uma próxima jornada como essa. Eu demorei mais ou menos 1 ano para fazer uma outra entrega online, eu estava focada nos retiros, em outros processos da vida que alguns eu compartilho com vocês, principalmente os aprendizados, mas tem coisa muito boa vindo por aí, então fiquem atentas, fiquem ligadas e ligados, porque realmente uma jornada acompanhada, uma metodologia que te leva de um lugar para o outro, né? Algo que você se nutre realmente e consegue integrar, implementar. E claro que sempre depende de você, porque é aquilo, ninguém pode respirar por você, ninguém pode fazer nada por você, ninguém pode mudar por você. E os nossos resultados vão ser sempre proporcionais à nossa determinação, à nossa entrega, né? A energia que a gente coloca naquilo. Eu queria falar de muitas coisas com vocês nesse vídeo. É um tema que me expande, como vocês podem ver, e é algo que eu gosto muito de viver e de mostrar e de ensinar, né? E de expressar através de mim. Criei um roteiro, como sempre, para gravar esse vídeo, mas também, como sempre, permiti, né, que o fluxo, que a força criativa me guiasse, e assim foi. Então não falei de algumas coisas que eu gostaria de ter dito, acaba o tempo e não acaba o vídeo, como foi ontem também, no workshop de 6h30, mas eu deixo para um próximo vídeo, né, são histórias de manifestação na minha vida também, porque a gente manifesta aquilo que a gente vive em algum nível, de alguma forma, consciente
ou inconscientemente. Claro que existem muitos fatores, né, inclusive o pensamento, a ação, né, a intenção e a emoção é o combo, né, que traz realmente a transformação para sua própria realidade. Mas na prática, isso é um pouco mais complexo, por isso que é muito importante e interessante a gente se nutrir, né, de mentores, mentoras, professores, professores, para a gente não passar nessa jornada sozinha ou sozinho. Então, ficar para um próximo vídeo um pouco mais dessas histórias. Já tem muito tempo que eu quero contar para vocês da minha viagem na Índia e como ela foi mágica e cheia de sincronicidades, coisas que a minha mente jamais poderia imaginar e manifestar, mas que também é um pouco do que eu gosto muito de aplicar e ensinar sobre manifestação, porque é lindo a gente ter clareza daquilo que a gente quer e é muito necessário a gente sentir isso, né? Trazer a intenção com a repetição, com a emoção. Mas a capacidade de entrega é tão importante quanto a clareza daquilo que você deseja viver, porque sempre, né, o universo divino, o que quer que seja que ressoe para você, para o seu coração, vai nos entregar algo muito maior do que a nossa mente é capaz de imaginar nessas infinitas possibilidades desse campo, né, de consciência magnético e energético que existe. Então eu reforço o meu convite para você participar de uma jornada mais próxima comigo e viver ainda mais essa transformação. Deixo uns links aqui na descrição. Até a próxima. Obrigada pela sua presença e energia.